Olá, galera! No podcast de hoje, vamos conhecer sobre uma das línguas originárias do latim, que por sinal é muito chique. Nada mais, nada menos do que a língua francesa. Bonjour, mon amour, merci, mademoiselle. Isso mesmo, pessoal. A língua francesa é originada do latim. Vamos conhecer um pouco sobre esse universo? E saber como se originou a língua francesa? Como foi o seu desenvolvimento e a sua influência em outros países? E curiosidades da língua francesa. Eu sou Sheila Santana e estou com meus colegas Alaine, Andressa, Edilene e Jackson para comentar um pouco do desenvolvimento da língua francesa. Nós somos alunos do 5º período do curso de Letras e Licenciatura da Universidade Estadual do Maranhão, campus Itapecuru-Mirim. Vamos lá conhecer sobre esse universo? Para iniciarmos a nossa viagem diretamente a Paris, Andressa vai nos falar de que forma se deu o latim popular e o surgimento do francês antigo, Andressa. Olá, galera! Respondendo à pergunta da Sheila, sobre de que forma se deu o latim popular e também o surgimento do francês antigo, primeiro devemos levar em conta a participação dos celtas. Eles eram um grupo composto por diversas tribos. Eles habitavam grande parte da Europa, indo da Europa Central até a Ocidental, durante a Idade do Ferro. Então, essa expansão dos celtas pela Europa levou sobre o domínio a formação de diversos reinos e territórios, como a Gália, a atual França, a Britânia, a atual Grã-Bretanha e a parte da Península Ibérica. Se não me engano, Andressa, no século I a.C., Júlio César ele invadiu o território de Gália, é isso? Território de Gália, é isso? Exatamente, Sheila. Então, durante aquele período, o Império Romano ele acaba por conquistar o território de Gália, Então, a romanização desse território levou a uma disseminação da cultura romana, como também da língua falada por aquele povo, que no caso se trataria do latim. E com o passar do tempo, as pessoas elas não estavam mais fazendo uso do gaulês. E por conta disso, eventualmente, entrou em declínio. E posteriormente, a fusão do latim com o gaulês, que se entrava em declínio durante aquele período, deu-se assim a origem do latim popular, que também é chamado de latim vulgar. Então, o latim popular ele era a forma na qual as pessoas melhor se comunicavam entre si. Era uma língua falada pelo povo comum, ou melhor dizendo, pelo povão, em seus dias, em seu cotidiano, em seu dia a dia. Mas essa língua ela era também uma distinção do latim clássico, que era usado pelos escritores e pela classe alta. E com o passar do tempo em que o Império Romano ele se expandiu, o latim popular ele se espalhava e se adaptava às demais culturas dos locais e também às suas línguas, dando assim a origem a outras línguas românicas, como o francês, o italiano, português, espanhol e o romeno. Andressa, mas agora me surgiu uma dúvida. Qual é a relação da tribo dos francos e dos burgúndios com o surgimento do francês? Então, com a queda do Império Romano, Sheila, essas tribos germânicas, elas acabaram por ocupar esse território de Gália, Então, por meio dessas línguas germânicas, que eram utilizadas por essas tribos, meio que influenciaram no desenvolvimento do francês antigo. E esse francês antigo, ele era uma língua muito diferente do francês moderno. Ele era falado por volta dos séculos IX e XII e possuía uma grande gramática mais complexa e um vocabulário mais próximo do latim. O que é interessante também, Andressa, é que o francês ele foi originado de uma miscigenação da miscigenação,
O que antes era aquele povo, o povo celta, que acabou fundindo a sua língua com o latim. E depois, essa língua já mesclada, ela se juntou com os francos e os burgúndios, é isso? Exatamente. Então é interessante, né? Essa mistura de línguas. Obrigada, Andressa, pela sua colaboração em nos falar como surgiu o francês. Agora, vamos saber um pouco sobre a evolução do francês. Edilene, conte-nos sobre as fases dessa língua. Olá, pessoal. Respondendo a pergunta da Sheila, eu irei falar para vocês as duas fases do francês, que é o francês médio e o francês moderno. O francês médio, ele é a designação da divisão histórica da língua francesa. Ele abrange o século XIV até o início do século XVI. Ele é um período de transição durante o qual, nesse período, a língua francesa ela tornou-se claramente diferenciada das outras línguas, né? As ilhas, que são as línguas concorrentes. Elas às vezes são incluídas no conceito de francês antigo. Nesse período também, a língua francesa ela foi imposta como a língua oficial do Reino da França, no lugar do latim, de outras línguas e o occitana. Essas línguas occitanas eram as línguas românicas que foram faladas no sul da França. Também nesse período, o desenvolvimento literário francês, ele preparou o vocabulário e a gramática para o francês clássico, que foi falado nos séculos 17 e séculos 18. Bom, o francês médio é mais ainda para o final do período. É mais compreensível para quem fala francês moderno, ao contrário do francês antigo, que é o anterior ao francês médio. O francês moderno, ele começou a ser falado, né, a ser mais reconhecido, lá no início do século XVII, após o francês médio. E o francês moderno, ele veio durante a Alta Idade Média. Começaram a evoluir duas línguas diferentes lá na França. A langue d'oil, que era ao norte do rio Loire, e a langue d'oc, ao sul de cada uma delas. Originaram-se também vários dialetos. Os principais da última língua mencionada são o provençal, o gascão, o languedociano e o alvanês, o lemosino e o beauharnês. Esta língua ela era utilizada por uma importante escola de poetas e trovadores. Ela também foi chamada de provençal. Os dialetos da langue d'oil receberam o nome das províncias setentrionais e elas eram faladas Frâncio e Land-France. Eram regiões de Paris, no normando picardo. O francês moderno ele é a forma derivada diretamente do dialeto da língua de França. Ou seja, o francês moderno ele é a forma que vemos hoje do francês. Ele veio pós o francês médio e depois do francês médio começaram a ter a mudança de vocabulário e dos dialetos francês para então depois começar o francês moderno, né, que é no início do século XVII. Obrigada, Edilene. Então estamos com a nossa colega Alaine. Então, Alaine, nós já vimos sobre a evolução, né, o desenvolvimento da língua francesa. Mas, trazendo para a nossa realidade, né, enquanto brasileiros, o francês, ele exerce ou não alguma influência no vocabulário português do Brasil? Sim, Sheila, o francês ele influencia constantemente o dicionário português. Nós podemos perceber no sotaque dos cariocas, entre o chiado, os R's e S's que são carregados dessa influência. Dessa forma, as palavras francesas elas estão totalmente presentes em nosso dia a dia, principalmente nas grandes cidades. Por isso é importante enfatizar que toda essa influência ela ocorre através de um processo que nós chamamos de aportuguesamento. O aportuguesamento ele acontece quando a grafia e a pronúncia das palavras elas são adaptadas para o nosso português, para o nosso dicionário, para o nosso léxico.
Então, Alaine, quer dizer que no português existem palavras influenciadas pelo francês? Mas eu estou curioso. Você pode citar uma dessas palavras para a gente, Elaine? No nosso dia a dia, nós encontramos expressões, palavras que parecem ser tão comuns, mas nós não buscamos saber sua verdadeira origem. Isso que ocorre com algumas palavras que vieram da língua francesa e que passaram a fazer parte e a serem incorporadas no léxico brasileiro, ou seja, no dicionário. Uau! Vocês querem conhecer alguns exemplos? Queremos. Sim, claro. Primeiramente temos a palavra menu, que no francês se chama menu. Traduzida por cardápio, a palavra menu no Brasil é muito utilizada em ambientes para além do restaurante. Temos também a palavra toilette. Essa palavra toilette, você falando, eu até lembrei de uma situação em que eu passei, que eu estava no meu local de trabalho, e uma senhorinha, ela chegou e perguntou. Onde é o toilet? Onde é o toilet? E eu direcionei ela. Eita, é muito interessante o toalete dessa influência. Exatamente, Sheila. Tanto que também já ouvi vários exemplos a respeito disso. Tem pessoas que usam muito desses exemplos do francês, né? Sim, a palavra é usada como sinônimo aqui no Brasil, de banheiro. Temos também a palavra chefe. Como o brasileiro é um povo trabalhador, é praticamente impossível que você não conheça a palavra chefe, que tem por significado patrão, dirigente, ou seja, um líder. Temos a palavra garçom, que significa menino ou garoto no francês. A palavra foi incorporada no nosso idioma brasileiro e ela remete a um funcionário que trabalha servindo pessoas em um restaurante. Dando continuidade, existem vários benefícios em falar o francês. Temos como benefício quem domina o idioma pode trabalhar na França, Bélgica, Canadá e também em pulsantes economias africanas como o Marrocos. Temos também, você pode ter acesso a versões originais de obras cruciais do pensamento político, filosófico e social da história da humanidade, além de grandes clássicos da literatura. Uau! O francês também é a língua da diplomacia, além de ser idioma oficial e de trabalho das mais importantes organizações internacionais do mundo. Temos como a ONU, a União Europeia, a Unesco, o Comitê Olímpico Internacional, a Cruz Vermelha e até mesmo a FIFA. O francês também é a famosa língua do amor, por ser melodiosa e rica em vocabulário. Bom, pessoal, também é importante frisar que os Jogos Olímpicos eles estão sendo sediados na França. Obrigada, Alaine, por comentar um pouco, da influência da língua francesa no nosso vocabulário português aqui do Brasil. Hoje também estamos com a ilustre presença do nosso colega Jackson, que vai comentar sobre a gente um dos assuntos polêmicos que todo mundo quer saber, que são as curiosidades do francês. Então, Jackson, conta pra gente quais são as curiosidades, esses fatos bombásticos que a gente deve saber. Bem, Sheila, eu vou aqui falar um pouco sobre as curiosidades, E a língua francesa é uma das línguas mais faladas do mundo. Segundo os dados do relatório da Associação Internacional de Francofonia. Bem, eu irei trazer um ranking sobre as 7 curiosidades da língua francesa. Em número 1 está a curiosidade que todos os 5 continentes possuem pelo menos um país que tem o francês como língua oficial. Segunda curiosidade, o francês é uma língua românica, assim como o português, espanhol, italiano e etc. Terceira curiosidade,
O francês foi declarado como língua oficial da França desde 1539 e é uma variante da língua falada do norte da Gália. Para quem não sabe, é o nome que os romanos davam à França. Quarta curiosidade, a maioria dos falantes de francês do mundo está na África, segundo a Organização Internacional da Francofonia. Jackson, você falando dessas curiosidades também despertou em mim uma. Você tá falando tanto de francofonia. Mas o que exatamente é a francofonia? Bem, Sheila, francofonia é a união de todos os falantes de francês. Eu também estava com essa dúvida, Jackson. Então quer dizer que é a língua que é falada por todos os franceses. Isso mesmo, Andressa. Bem, na nossa quinta curiosidade, eu vou trazer 4 países onde mais se fala francês. Em primeiro lugar está a França, com 63 milhões de pessoas. Em segundo lugar está a República do Congo, Onde fica isso, Jackson? na África, com 33 milhões de pessoas falantes de francês. Em terceiro lugar está Marrocos, com 10,6 milhões. Eu não fazia a mínima ideia que Marrocos também era um dos países que falavam francês. Bem, chegando na nossa sexta posição, a curiosidade é que aqui no Brasil estima que cerca de 30 mil pessoas falam francês, dados esses de 2017. E chegando na nossa posição número 7, sétima e última posição, A tão esperada curiosidade. bem, o francês já foi a língua oficial da Inglaterra. Isso aconteceu em 1066. Obrigada, Jackson, por sua participação, onde trouxe algumas curiosidades, da língua francesa. Então, pessoal, observando, tudo que foi falado sobre a língua francesa, nós podemos perceber, que é uma língua que vai exalar um certo romance, uma elegância e vai além das suas fronteiras nacionais, visto que ele possui influência pelo mundo inteiro, Ele possui uma rica história até os dias atuais e ele vai desempenhar um papel crucial nessa cultura, do mundo inteiro, tanto para negócios, relações diplomáticas também. Então isso se mostra a importância do francês. Sem contar que o francês é a língua oficial em muitas organizações internacionais. A ONU, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, e a Unesco. Então isso vai refletir diretamente na relevância na comunicação global. No que corresponde à cultura e à arte, a influência do francês ela vai além da linguagem e permeia até mesmo a cultura e as artes mundiais. A França é renomada por seu patrimônio artístico, literário e cinematográfico. O cinema francês, por exemplo, ele é reverenciado por sua originalidade e inovação, produzindo diretores icônicos e obras que transcendem fronteiras. Com relação à diplomacia e negócios, o francês ele desempenha um papel significativo na diplomacia e nos negócios internacionais. Inclusive, a sua presença em organizações globais é um testemunho de sua relevância na área política. Além disso, os países francófonos formam um mercado unificado e diversificado, propondo oportunidades de comércio em várias regiões do mundo. No que corresponde à educação e aprendizado, o interesse em aprender francês ele cresce a cada dia, pois muitos indivíduos optam por estudar a língua para aprimorar suas habilidades linguísticas, expandir suas oportunidades de carreira e mergulhar na cultura francófona. Além disso, aprender o francês pode ser uma porta de entrada para o acesso e conhecimentos acadêmicos literários ricos. A influência do francês no mundo é profunda e até mesmo diversificada.
abrangendo áreas como a cultura, o negócio, a diplomacia e educação. Sua presença como língua global reflete a rica herança da França e sua contínua contribuição para o mundo cada vez mais interconectado. O francês não é apenas um idioma, mas uma ponte entre nações e uma janela para a compreensão mútua em uma sociedade global. Então, galerinha, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham embarcado diretamente para a França.